Ni hao, pessoas que leram Fundação, tudo bem com vocês? Aparentemente, um professor chinês leu Fundação e está tentando aplicar o conceito de psicohistória na nossa realidade. Em maio de 2024, um ataque conjunto de Israel e Estados Unidos contra o Irã era apenas um medo sinistro e talvez até um pouco improvável. O Irã estava enfraquecido por sanções econômicas, lidando com protestos. Israel estava muito mais focado nas ações do Hezbollah no Líbano. Já os Estados Unidos ainda tinham Joe Biden como presidente. Se algum comentarista em algum telejornal da nossa mídia hegemônica tentasse prever isso que está acontecendo agora, ele seria chamado de alarmista e O seria Biden rebaixado perdido. de comentarista de telejornal para doidinho de bairro. Agora lembre de tudo isso enquanto você ouve um trecho da aula do professor Chiang Shueqi. Espero ter pronunciado certo. Provavelmente Essa não. aula foi postada aqui nessa distinta plataforma de vídeos precisamente no dia 29 de maio de 2024. Jiang Xueqin. É que não tem os tons e tá difícil saber, tá? Mas é Jiang Xueqin, o nome do cara. Vamos fingir que é março de 2027, tá bom? E o Trump vai à televisão e aí ele explica para o público dos Estados Unidos por que é que eles estão lutando essa guerra. Mas assim, ele fez esse vídeo o ano passado, tá? Então ele já previu que o Trump ia ser o presidente. E o Trump explica: olha, primeiro, no último ano, teve protestos violentos no Irã, você tem protestos religiosos, protestos políticos, protestos étnicos também. O povo iraniano está cansado do Ayatollah, está cansado de ditadura, querem democracia, querem liberdade. E, em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã está matando milhares de manifestantes. O Irã parece à beira de uma guerra civil. Então, os Estados Unidos têm a obrigação de proteger o povo do Irã, ok? O povo do Irã está rezando por liberdade e democracia. E os Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, precisa ir lá levar a democracia, certo? Então, a primeira razão é a liberdade. Liberdade e democracia. A segunda razão que seria alegada... Assim, eu vi os vídeos desse chinês. Eu entendo, né, que a galera tá falando, porque ele anteviu muita coisa. Mas, gente, presta atenção que muita coisa que ele fala é meio óbvia, né? Por exemplo, essa história de levar a democracia é o que eles sempre usam. É um argumento que eles têm há mais ou menos 200 anos, tanto na Ásia como na África. Então, não é nada assim, nossa, meu Deus, ele previu isso aí, né? Tem algumas coisas dos vídeos dele que são só bom senso, tá? Não é ele prevendo ações que vão acontecer mesmo. Tirando, por exemplo, lá do Trump, porque, olha assim, ó, ele já disse que essa guerra ia acontecer em 2027. Estou 2 anos adiantado aí. A inteligência dos Estados Unidos, junto com a inteligência de Israel, descobriu que nos últimos 2 anos o Irã tem trabalhado muito, muito mesmo, no desenvolvimento de uma arma nuclear. Nada novo. Nada novo até Na aí. verdade, o Irã está a apenas 1 mês de conseguir essas armas nucleares. E aí, pouco mais de 1 ano depois, em 20 de junho de 2025, o Donald Trump vai à televisão para avisar que tinha atacado o Irã. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. É claro que o professor Chiang não acertou em tudo. A data hipotética que ele aponta é 2027, não é 2025. E embora de fato existam instabilidades internas no Irã, os pronunciamentos de Trump deram pouca importância para o regime do Ayatollah, para o povo iraniano, para as violações dos direitos humanos. O argumento central mesmo é o programa nuclear e o risco para o dito Ocidente. Iran, the bully of the Middle East, the bully of the must Middle now East. make peace. Olha só, Israel ataca o Irã, Israel ataca o Líbano, Israel ataca a Síria, Israel ataca o Egito, Israel ataca a faixa de Gaza, mas o bully é o Irã que não atacou ninguém. Faz algum sentido para você? If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
depois do ataque dos Estados Unidos, o Irã aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, uma rota marítima por onde passam bilhões e bilhões de E não dólares fecharam, em petróleo. né? E não O fecharam. professor Tian... Vocês lembram que a gente estava na live semana passada? Lá fora, inclusive, eu fiz a live lá fora. E tinha a galera aqui, não, porque o Irã já aprovou, vai fechar, você vai ver, vai fechar. Hoje faz quase uma semana e não fechou, né? Não fechou. Não que eu estivesse torcendo para fechar, tá? Mas o meu argumento é, uma coisa é aprovar, outra coisa é fechar. Porque quando os caras votam o fechamento, maluco, que deve ter dado de ligação de país, de um monte de país, de empresa grande, ligando para os caras falando, gente, vamos conversar, sabe? Essa é a ideia, é meter pressão, assim, é escalada, tudo essa votação, tudo é escalada. Aí a galera, porque vai fechar, porque você vai ver, você não sabe de nada. Tá aí, não fechou. Tian também adiantou esse acontecimento e foi até um pouco além. Disse o que pode acontecer com o comércio na região quando esse bloqueio for furado. Representantes do Irã, ou grupos ligados ao Irã, como o Hezbollah, por exemplo, começam a perturbar o transporte marítimo no Oriente Médio. Não aconteceu. Principalmente no Estreito de Hormuz. 40% do petróleo do mundo passa por essa região, principalmente em direção ao leste asiático, como China, Japão, Coreia do Sul. Então a prosperidade do mundo começa a ficar em risco. Assim, tem 2 pontos aí. Primeiro, que o Hezbollah não fez nada. E segundo, que a China pode continuar comprando petróleo do Irã por trem. E a China é o maior comprador de petróleo do Irã. Então são 2 pontos que esse professor chinês considera. Né? E aí os Estados Unidos começam a pensar que precisam entrar em guerra para proteger essas rotas marítimas e garantir que o petróleo continue chegando a esses países, para que o mundo possa ter prosperidade. Então os Estados Unidos, como hegemonia global, tem a responsabilidade de proteger a prosperidade global. Eu sou o Árvoro e o textão que segue é a minha tentativa de dar um pouco mais de diversidade para os comentários que a gente ouve a respeito dessa guerra. O Estreito de Hormuz é o lugar certo para começar a nossa conversa. A história e o noticiário estão cheios de sinais de que você ainda vai ouvir falar muito esse nome nas próximas semanas. O Estreito é o caminho do petróleo produzido no Oriente Médio até os grandes mercados, na Ásia, na Europa, na América do Norte e até aqui no Brasil. Daí a importância estratégica dessa rota e de qualquer ameaça aos carregamentos que passam por lá. E nessa atual queda de braço, de um lado estão vários países árabes aliados dos americanos, do outro, o Irã. No ponto mais estreito, Omã e Irã estão separados por apenas 50 quilômetros de mar. São 2 rotas comerciais, como se fossem 2 pistas para os navios, cada uma com um pouco mais de 3 quilômetros de largura. E cerca de 20% de todo o petróleo exportado no mundo passam por esse corredor. Só o anúncio de que o parlamento do Irã tinha aprovado o bloqueio do estreito, só o anúncio, já é o suficiente para fazer o preço do petróleo disparar e dar um solavanco forte na economia global. Entendeu? Se o conflito for levado para essa região, as consequências para o mundo vão ser muito mais intensas e muito mais imediatas. Óbvio. E sim, isso tudo poderia acontecer já no futuro próximo. Só que o professor Jian alerta que a coisa pode não parar por aí, não. A próxima grande coisa nessa guerra seria a entrada de tropas dos Estados Unidos no território iraniano. Que também não aconteceu por enquanto. Né? Por terra. Os Estados Unidos poderiam invadir o Irã em breve, com soldados. E essa invasão não acabaria bem, porque o território do Irã é montanhoso e acabaria impedindo os Estados Unidos de estabelecer linhas de suprimento para as forças de ocupação. A partir daí, ia começar uma invasão longa, violenta e desastrosa. Na aula de 2024, o professor Tian dá todo um roteiro de como o mundo chegaria nessa situação. Na manhã do dia 22 de junho de 2025, quando as primeiras linhas desse roteiro dele já tinham sido seguidas quase à risca pelos Estados Unidos e por Israel, o professor gravou um novo vídeo. Eu quero olhar um pouco para frente e quero fazer a pergunta mais importante dessa guerra que está... Eu estou vendo muita gente... Assim, o professor acertou algumas coisas, mas eu tô vendo muita gente dando crédito pro cara quando o começo da conversa dele é 2027, o ataque foi em 2025. Então, assim, tem muita coisa que já não casou, né? Porque ele fala, por exemplo, na invasão terrestre dos Estados Unidos, que não aconteceu. Ele fala do Estreito de Hormuz, que não aconteceu. Assim, não é nada, por enquanto, é nada muito absurdo. Os Estados Unidos ter plano para atacar o Irã, o plano deles para bombardear aquelas usinas começou a ser feito 15 anos atrás. Então, assim,
Não é nada muito absurdo pensar que isso podia acontecer. Até porque nas campanhas, a própria Kamala Harris falou que ela ia atacar o Irã, sabe? Ela ia resolver o problema do Irã. O cara não tá fazendo futurologia, né? Tá vindo, que é: será que os Estados Unidos vão usar tropas pelo solo? A gente já discutiu isso várias vezes em aulas e vídeos, mas se os Estados Unidos usarem tropas de solo, eles vão perder essa guerra. Isso vai... Não, mas esse é o meu ponto, sabe? Eu tô vendo um monte de gente falando que o cara tá prevendo o futuro, assim como tem em Fundação. No livro da Fundação, tem um cara chamado Harry Seldon, que desenvolve uma matemática, que é um processo matemático chamado psicohistória, que ele pega um monte de dados de populações, porque dá para a gente prever o movimento de populações. A gente não consegue prever o movimento de uma pessoa só, mas de populações a gente consegue, ok? Sim, até certo ponto, né? Aí ele faz isso de uma forma que ele consegue prever crises na humanidade, isso num futuro muito, muito, muito distante. Então esse professor, ele está dizendo, ok, eu estou tentando aplicar esse conceito de psicohistória na nossa realidade. E aí a galera está dizendo, o cara está prevendo tudo. Mas se a gente começar a pensar assim, a prestar atenção, como eu falei, com o pé atrás, tem um monte de coisa que ele está falando que é bom senso. E coisas que a gente já sabe, porque não é ele que sabe? Isso já está escrito porque os caras falaram que ia atacar o Irã, por exemplo. O próprio Trump vem falando isso, a Kamala Harris falou que ia fazer isso. Então, assim, não é do nada aconteceu. Isso vai marcar o fim do Império dos Estados Unidos. Isso pode provavelmente iniciar uma segunda guerra civil nos Estados Unidos. Aí. Eu acho que a maior parte das pessoas vai concordar que usar tropas e entrar pelo solo vai ser desastroso para os Estados Unidos. E os Estados Por que alguns comentários aparecem na tela e outros não? Os comentários que aparecem na tela é de superchat e de membro do canal. Que é para valorizar quem está ajudando, né? Tem quem é membro do canal e quem manda superchat. Só que assim, também tem que ser comentário que faça sentido com o que a gente está lendo aqui, né? Não adianta a gente estar falando aqui de Irã e não sei o quê, e alguém perguntar, sei lá, o que está acontecendo aí? Como é que está o tempo aí na Califórnia? Não dá, né? Então a gente meio que... Eu faço o que está acontecendo para fazer sentido com o que a gente está assistindo aqui, né? Estados Unidos deveria evitar fazer isso. Essa é uma previsão ousada, mas o professor disse que tem um método para chegar nela. Um método ou dois. O primeiro é a teoria dos jogos, que propõe compreender a motivação das forças envolvidas, saber quais são os objetivos de cada um. O segundo método é a busca de exemplos análogos históricos, ou, em bom português, situações parecidas que já aconteceram antes. Primeiro, a gente vai olhar para a teoria dos jogos. Teoria dos jogos é uma parada da hora, tá? O ano é 415 a.C., certo? Em Atenas. Logo ali. E lembrem aqui o que a gente já estudou sobre Tucídides e a Guerra do Peloponeso. O Rock curtiu esse vídeo aí. Falou de armadilha de Tucídides e o Rock já bateu palma. No semestre passado. O ano era 415 a.C. e pelos últimos 17 anos, coisa assim, Atenas estava lutando uma guerra brutal contra Esparta, e era um impasse. E aí, por qualquer razão, um homem chamado Alcibíades, ok? Ele vai lá e faz uma sugestão. A ideia dele é a seguinte: para vencer a guerra contra Esparta, a gente precisa invadir a Sicília. E aí, Nícias, que é o oponente dele, é um cara que vem e diz algo do tipo: por que é que a gente ia querer invadir? Primeiro banido da live com 1h30. Bom, gente, vou deixar avisado aqui. Você não pode xingar, tá? Você não pode xingar, não pode me xingar, não pode xingar ninguém. Aí vocês vêm aqui querer me xingar no meu canal. Ô, gente, não dá, né, gente? Não dá pra ser feliz, né? Então, assim, aqui não tem xingamento. Então, beleza? Vocês querem xingar, vocês vão no canal de outras pessoas. Aqui xingar é banido. Se eu ver passando aqui, é banido. E bem-vindo, Maurício. Bem-vindo ao Durantistão. Seja um membro do canal aí. Me ajude aí a continuar criando conteúdo. As coisas nos Estados Unidos são muito caras e eu preciso de mais dinheiro. Invadir a Sicília é muito longe. E o Alcibíades responde: bom, eles têm muito dinheiro. Se a gente invadir o país deles, a gente pega a grana. Acontece que, ao fazer esse argumento, o povo de Atenas realmente apoiava a ideia. E por quê? Porque a guerra custava muito dinheiro e eles estavam viciados nesse tipo de dinheiro fácil que só um império tem.
Viciado em Então, dinheiro. eles queriam lutar essa guerra para continuar existindo como império. E aí, o que Nícias diz é que ele tem uma ideia de como convencer o povo a não ir para a guerra. E o que ele diz ao povo é alguma coisa como: ok, eu sei que vocês querem lutar essa guerra, eu sei que vocês acham que a guerra é uma boa ideia, mas a Sicília é um lugar muito grande, tem uma marinha. Então a gente precisa de uma força expedicionária massiva contra Siracusa e Sicília. A gente precisa de 5.000 soldados, e isso é muito, porque a população total de Atenas era de cerca de 50.000 homens. Imagina, 5.000 soldados é muito para Atenas. Eles também precisariam de 100 navios. E a ideia de Nícias era assustar as pessoas, para que elas não aprovassem a ideia da guerra. Mas os atenienses, eles disseram: tá, a gente dá conta, a gente consegue arrumar esses recursos. Vamos para uma guerra contra Sicília e Siracusa. Vamos ver se essa gente consegue vencer essa guerra. Foi choque e pavor. Mas o problema é que nunca antes na história de Atenas tinha enviado uma força expedicionária tão grande contra outra potência. Faz sentido para vocês? Quando os persas invadiram, eles estavam invadindo Atenas. Atenas nunca invadiu a Pérsia. Então, quando você envia uma força expedicionária muito grande contra um outro país, qual é o seu maior problema? O que você precisa resolver? E os gregos não pensaram nisso. Pensem bem, porque eles realmente não tinham experiência em lutar uma guerra no exterior, certo? Logística, né? É importante, né? Ok. Ah, tá. Então o inimigo conhece o terreno melhor do que você. Beleza, mas tem um problema bem maior do que esse. Sabe qual é? O maior problema é o reabastecimento. É a logística. De Isso é longe. algo que Atenas não cogitou, não pensou, porque eles nunca tinham lutado uma guerra fora do território deles antes. Então, eles enviaram essa enorme expedição contra Sicília e Siracusa, que era uma potência naval. Siracusa ficou surpresa, tipo, por que é que Atenas quer invadir isso aqui? Então, no primeiro ano, Atenas estava destruindo o exército de Siracusa. E o exército de Siracusa teve que recuar para dentro da cidade. Aí, os atenienses sitiaram a cidade. Siracusa está aqui, os atenienses estão aqui, e os atenienses estão aqui também controlando o mar, certo? Então essa situação é muito parecida com a situação do Irã agora, ok? Mas aí o que acontece é que os atenienses não conseguiam se reabastecer. E o motivo? Siracusa também tinha uma marinha. E essa marinha conseguia impedir a marinha ateniense de reabastecer as tropas. E, portanto, o exército de Atenas foi completamente aniquilado na Sicília. Isso fez com que os atenienses, no fim, perdessem a guerra contra Esparta e causou o colapso do império. Entende isso? E, de novo, os historiadores vêm tentando entender há muito tempo por que Atenas fez uma coisa tão idiota quanto enviar um exército gigante contra Siracusa, porque o risco de fracasso era enorme. E a resposta é: bom, os atenienses tinham ubris. Ubris, eles nunca tinham realmente perdido uma guerra e tinham se tornado viciados no império, que é exatamente a mesma situação que os Estados Unidos estão vivendo hoje. Faz sentido para vocês? Peraí, vamos analisar a situação aqui. Tem uma diferença aqui, né? Ele está falando que Atenas atacou Esparta e os caras não tinham como manter a linha de suprimento e os caras perderam a guerra, ok? Mas assim, os Estados Unidos tem bases militares no Iraque, que é vizinho do Irã. Os Estados Unidos agora tem um parceiro na Síria, que era um cara lá do Talibã, que tinha a cabeça dele a prêmio até pouco tempo atrás, aí agora não tem mais, virou super parceiro, não é mais terrorista. Isso é um bom detalhe para a gente sempre lembrar. Ditador e terrorista é só quando é inimigo dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos têm base militar ao redor do Oriente Médio inteiro. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessa analogia, porque Atenas só tinha ali, né? Era uma cidade. Eu até entendo, sabe? Eu entendo, assim, mas é uma coisa só. E os Estados Unidos? Não, os Estados Unidos têm soldado, base militar, base aérea, pelo Oriente Médio inteiro, fora a marinha.
Os Estados Unidos tem 12 porta-aviões, cara. Então, eu acho que essa comparação aí não bate muito com a realidade. Tem que ter um, assim, sei lá, sabe? Eu não sei se é a mesma coisa, cara. Até porque os Estados Unidos consegue atacar o Irã sem chegar no Irã. Eu entendo que ele está falando aí de invasão terrestre, e sim, vai ser invadir o terrestre o Irã, é muito complicado, a gente até falou isso antes. O Irã é um país grande, tem 90 milhões de pessoas, já foi trampo, eles já apanharam no Afeganistão e no Iraque, imagina no Irã, né? Mas eu acho essa comparação muito complicada, porque a estrutura militar que os Estados Unidos têm hoje não é igual a de Atenas, né? Não é, simplesmente não é. Os caras têm soldados espalhados pelo Oriente Médio inteiro. O professor estava certo quando falou do ataque em conjunto, Estados Unidos e Israel contra Irã. Okay. O professor também acertou quando falou do bloqueio do Estreito de Hormuz. Tem um roteiro. Acontece que... Não, ele não acertou porque o Estreito não foi bloqueado, Álvaro, sabe? Não bloqueou o Estreito. Essa ameaça de bloquear o Estreito é antiga. Então, assim, o Irã não bloqueou o Estreito. Então, onde é que ele acertou? Ele acertou no, o Irã pode bloquear? Beleza, então a gente vai entrar a gente entra no fantástico mundo de rock, onde tudo é se, né? Se isso acontecer, se aquilo acontecer. Eu não estou dizendo que o professor não acerte algumas coisas, mas a impressão que dá é que estão querendo forçar muito a amizade nas coisas que ele acerta, porque, de novo, tem muita coisa que já é histórica, como essa ameaça de fechar o Estreito de Hormuz, não é uma parada que os caras tiraram do bolso, uma carta que eles tiraram do bolso semana passada. E tem muita coisa que, como vocês mesmo falaram nos comentários aí, quem acompanha história e geopolítica já tem uma ideia, né? Tem uma ideia mais ou menos do que é, né? Que depois da invasão por solo, tudo fica muito imprevisível. Sim, sim. Só tem um jeito dos Estados Unidos ganharem essa guerra, e é bombardear o país com armas nucleares. E eles vão fazer isso mesmo, sim, isso é verdade. se Isso tiver eu concordo. pretexto, se precisar. E? O que aconteceu com o áudio? Muito obrigado por ver esse deu pau no áudio do Álvaro? vídeo até o final. Sabe que quem olha só para nossa mídia hegemônica, né, em busca de notícias a respeito dessa guerra, fica com uma visão única, assim, de que a gente está diante da defesa do dito Ocidente contra um regime hostil e instável. Até pode ser isso, mas nunca pode ser só isso. Há muito mais interesses e muito mais complexidade envolvidos, né? Daí a minha busca de dar mais diversidade à visão, ao viés, à nacionalidade das opiniões e análises que a gente pode ouvir a respeito desse conflito. Não, eu vi outros vídeos desse professor, tá? E assim, eu gosto do contexto histórico que ele dá, porque ele manja muito disso, mas, de novo, eu acho que a gente tem que observar com o pé atrás, porque tem bastante coisa que é bom senso. Porque os Estados Unidos vai atacar junto com Israel. Gente, Israel e Irã, eles se tretam há décadas. O Israel diz que o Irã vai fazer uma arma nuclear faz uns 30 anos. Então, assim, não é nada novo, tá? Não é nada novo. São coisas aí que a gente já vê, sabe? São coisas que a gente dá para pegar meio que no ar e, olha, vai acontecer. Agora, ele acertou, quanto por cento que ele acertou, quanto por cento ele errou? Eu não sei, porque eu não vou ficar pegando aí os vídeos dele para fazer conta, né? Mas isso é importante ver. Por exemplo, o Estreito de Hormuz, ele errou. O Irã não fechou o Estreito. Assim, né? Então, gente, vamos tomar um pouco de cuidado, porque assim, o cara tinha, tipo, 16 mil inscritos, agora ele já tá com uns 300 e pouco, 400 mil inscritos. Porque a galera se emocionou demais, tá? Então, assistam, eu gosto dos vídeos do cara, desse chinês, para quem manja de inglês, né? Não sei se dá para acompanhar com as legendas bem ali, porque tem a legenda às vezes quebrada. Mas tem a ideia de que nem tudo ele já tá acertando, e tem coisas que é bom senso, para quem já acompanha o cenário, já sabe que isso vai acontecer, de uma hora ou outra vai acontecer.